Bem-vindos, né, a mais uma semana interdisciplinar. Hoje, essa semana promete, né? Temos um tema aí muito legal, muito importante, né? Igrejas saudáveis, marcas bíblicas de igrejas relevantes, né? Então, aí um tema muito importante que tem a ver com todos nós, né? Temos aqui o pessoal do presencial, da graduação, acho que alguns ainda a caminho, e temos conosco também pessoal lá de longe, de vários lugares, né, do país e até mesmo fora do país, das nossas pós-graduações, que estão acompanhando online conosco. Então, para você que está em casa também, seja muito bem-vindo, né? Assim como os que estão aqui. É muito bom que hoje a tecnologia nos proporciona isso, né? Que pessoas de tão longe aí pode ser alcançada com essa reflexão. Bom, então vamos já dar início, né? Vamos aproveitar para otimizar bem o nosso tempo. Lembrando, gente, qual é o objetivo da nossa semana interdisciplinar, né? Os que estão aí há mais tempo já sabem disso, mas, de repente, você que é a primeira vez que está participando, você que está conosco da pós-graduação, é uma semana que a gente tira aqui na faculdade, né, onde a gente elege um tema, os professores sugerem vários temas, a gente coloca os temas para serem votados e escolhidos pelos alunos, né? Então, nós fizemos isso no semestre passado, né, os professores sugeriram vários temas, vocês votaram. Semestre passado, o primeiro tema foi o que a gente discutiu no primeiro semestre, que era sobre a inteligência artificial, né, e aí as mudanças, e a igreja, o ministério. E o segundo tema mais votado foi esse, então, né, e como ele foi bastante votado, normalmente, quando assim, tem um tema que tem bastante votos, os outros têm pouquinho, né, poucas pessoas escolheram, às vezes a gente faz uma nova votação, mas como esse tema ele ficou ali, né, os dois ficaram bem votados, né, várias pessoas pediram para falar sobre esse tema, então nós reservamos ele para o segundo semestre, tá? Então, vamos nos aquietar e pedir para que realmente o Senhor use esse tempo e fale conosco e nos desafie, que o Espírito Santo nos conduza, nos direcione nesse tempo para que seja um tempo produtivo para a igreja, para o reino, para a nossa vida e ministério. Em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por estarmos juntos em mais uma semana interdisciplinar, ó Pai. Essa semana que nós paramos, ó Deus, com a rotina normal das aulas separadas, cada turma no seu lugar, onde nós nos unimos para refletir, para debater, para discutir, para perguntar, Senhor, para refletir juntos. É um tempo tão especial, ó Pai. Então, eu realmente quero colocar, ó Deus, essa semana interdisciplinar diante do Senhor, pedindo que o Senhor realmente nos abençoe nesse tempo, que o Senhor realmente nos conduza nesse tempo, que o Teu Espírito Santo nos inspire a boas reflexões, a boas considerações, a boas conclusões, ó Deus, em nome de Jesus. Que, de alguma forma, isso possa refletir, ó Deus, no serviço à igreja, no engrandecimento do reino, na expansão do reino, Senhor. Então, nos desafias, Senhor, enquanto líderes em formação, aqueles que já são pastores, missionários, que o Senhor possa realmente nos desafiar com essas reflexões, ó Deus, para que a sua igreja, para que o corpo de Cristo seja edificado em nome de Jesus. Amém. Então, vou convidar o professor Newton, que é o primeiro dessa noite, para já iniciar a sua fala. Já está lá o tema da fala dele. Fique à vontade, professor. Afinal de contas, vou falar sobre arte e sensibilidade. Né? Eu falei, deixa eu pôr uma roupa menos comportada. Né? Eu acho que saiu um pouco do eixo. Né? Em parte, o objetivo realmente dessa fala com vocês, em primeiro lugar, é abrir uma reflexão, em segundo lugar, é abrir uma provocação. Né? Então, efetivamente, fazendo essas duas coisas. Não é um tratado de teologia, é uma reflexão sobre isso. A ideia básica que a gente está tentando trabalhar são dois conceitos, arte e sensibilidade. E o ponto central para nós são os livros poéticos, que é a matéria que eu estou trabalhando. Quem está tendo aula comigo está descobrindo o livro poético de um jeito diferente do que muitas vezes tinham enxergado até então. Né? É uma caminhada um pouco diferente do livro poético, descobertas dentro do mundo da poesia judaica. E os slides vão ter sempre uma imagem, elas são imagens ou de instalações artísticas, de eventos artísticos, e a última de um quadro importante, muito importante na nossa história da arte. Então, efetivamente, eu estou trazendo, dentro disso tudo, toda essa reflexão
todo esse pensamento com vocês. Bom, meus queridos, a primeira coisa, quando eu começo a pensar em arte, eu tenho que pensar que campo da filosofia pensa a arte. E há um campo específico para falar sobre arte. É exatamente a estética. Estética, né, ali tem a palavra linda para quem fala grego, que eu não falo nada, né, mas pus ali. É basicamente, traduzindo do grego, o conceito de sensação, percepção e sensibilidade. Para quem não sabe, a partir de Baumgarten e sua obra A Estética, a filosofia incorporou a discussão da estética, embora, mesmo lá atrás, entre os gregos, este era um conceito bastante refletido. Ou seja, o que é o belo? O que é a arte? O que é estético? Na verdade, é importante nós entendermos que isso varia ao redor da história. Estética, ela não é estática, né? Eu gosto de brincar, às vezes, com os meus alunos, lá de 6º ano, quando eu dou aula para eles, que mesmo o corpo humano, a visão de corpo humano que nós temos, ela mudou com o tempo. Né? 1925, mais ou menos, havia um remédio aqui no Brasil que era vendido, e é muito bonitinho, porque eles faziam a propaganda em forma de um quadrinho, quase uma história em quadrinho. E era um remédio cuja historinha mais ou menos era assim. Era uma menina muito magra, que chegou na beira da praia e nenhum homem olhou para ela. Né? E ela saiu super triste. Aí ela encontra com uma menina mais cheinha e ela diz, eu também passei por isso. Mas aí eu tomei, aí tinha o nome do remédio, que garante você ganhar de 6 a 8 quilos por semana. Pergunta, vende um remédio desses hoje? Tem gente que não ganha peso. Mas, tirando ele, vamos ser bem sérios, é o remédio que dificilmente a Lidiane ia tomar hoje, né, Lidiane? 6 a 8 quilos por semana. Não entrava. Sabe, gente, por que disso? Porque o conceito estético vai mudando. Se estivéssemos trabalhando estética durante a Idade Média, a barriguinha era algo essencial em qualquer mulher. E se de preferência tivesse celulite, melhor ainda. Né? As obras pintadas na época, todas elas retratam um quê de celulite nas mulheres. Hoje, nenhuma mulher queria ter celulite por aqui. E quem tenta tratar para evitar de aquilo continuar. Ou seja, a estética ela altera, ela muda, ela passeia na história. Mas a estética me leva a um aspecto na arte que é o que eu quero pegar hoje, trazer para a nossa reflexão, que é a ideia de que a arte me leva a uma experiência sensorial, ou seja, que conduz o ser humano a se tornar mais sensível. A arte tem essa finalidade. E por que eu estou pensando tanto sobre isso? Meus queridos, a gente está vivendo uma igreja hoje que, infelizmente, ou se vai só para a emoção, ou se vai só para a razão. E há um desequilíbrio nesse processo. E o conceito básico, bíblico, de uma igreja saudável, ela não é só razão. Não adianta. É preciso a razão. É preciso o estudo. Eu preciso conhecer a Bíblia. Eu tenho que ter profundidade no que eu conheço. Só que a profundidade, o estudo, a teologia, ela tem uma limitação objetiva, que é exatamente a capacidade de eu sentir o toque de Deus em minha vida. Então, o aspecto sensorial também é importante. E o que eu acho lindo nos livros poéticos é que eles tentam juntar o conhecimento e a sensibilidade. Né? Nós estamos estudando até com o pessoal agora ali um pouco sobre o Salmo como uma teologia, como uma escola teológica, para a gente poder entender que não era só cantar,
Tinha algo a mais. E que, na verdade, se nós pegássemos agora a música que nós cantamos para iniciar aqui, ela tem uma teologia. Alguém sabe dizer qual é a teologia por trás da música que nós acabamos? Hã? Quem falou? Repete. É soteriologia, isso mesmo. E qual é a grande soteriologia por trás dessa música? Alguém sabe me dizer? Jesus pagou um preço, amém, para que eu seja salvo, só para isso? Opa, não, a música ela deixou bem claro algo importante no início dela. Para que ele pagou o alto preço? Para que fôssemos um. Não é só irmãos, para que fôssemos um. Isso é uma teologia profunda por trás da música que a gente está cantando. E a Lidiane falou, poxa, lá no interior a gente olhava. Um tempo atrás fui pastor de comunidade também, mesmo que abraça teu irmão e tal, era lindo. Mas às vezes é preciso a gente refletir no que a gente está cantando. Jesus morreu por você, não porque ele queria te levar apenas, assim, eu quero te levar para o céu, legal, maravilhoso, mas para que sejamos um. E ele vai dizer, como eu e o Pai somos um. Né? E quando a igreja se tornar una, a palavra de Deus me ensina que, lá o que a Bíblia diz lá no Novo Testamento sobre a igreja, que eles sejam um, para que o mundo creia que o Pai me enviou. Né? Então, portanto, a chave da minha mensagem cristã nessa música é a unidade. Isso é uma teologia cantada, mas é uma teologia. Então, quando eu começo a olhar para os livros poéticos, eu devo lembrar uma coisa importante. É uma comunidade de autores que toca na comunidade da fé por meio da poesia e da arte. Veja bem, poesia mas era arte, porque era cantado. Os salmos, normalmente, não eram declamados, eles eram cantados. Né? A poesia você vai encontrar quase sempre ali em Jó, por exemplo. Jó é uma poesia, é uma grande poesia. Né? Capa a capa de Jó. Né? E eu acho lindo, porque eles tentam tocar essa comunidade de fé, esse grupo, o povo de Deus que estava ali, a partir dessa poesia. E fazer com que essa poesia ganhasse sentido dentro deste povo de Deus. E eu acho interessante porque isso vai em todas as áreas, até mesmo Cantares de Salomão. Né? Cantares de Salomão, que muitas vezes é traçado aqui na igreja, não, é Jesus e a igreja. Eu, olhando no texto, eu tenho alguma dificuldade de imaginar Jesus olhando para a igreja e dizendo bem assim, as tuas curvas das suas coxas são como joias, obras da mão de artífice. O umbigo como taça redonda, onde nunca falta vinho, cintura como um monte de trigo, né? Os seios como 2 filhos de corça, pulando, gêmeos por aí. Eu acho difícil Jesus olhar para a igreja e falar algo assim. Era um romance, era uma poesia romântica, num ambiente específico histórico. Né? Ou seja, mesmo o romance é de Deus. Não há mal nenhum dos irmãos que são casados e os namorados declararem amor a quem vive, com quem você vive. E isso é normal, e o texto está dizendo exatamente isso. É possível. Aliás, Cântico dos Cânticos é uma grande brincadeira de um casal. Né? Se você der uma olhada, você vai ver que é um casal brincando quase de esconde-esconde. Né? E que é parte do processo de uma relação saudável. Né? E que muitas vezes a igreja tem dificuldade de aceitar que é possível algo assim dentro do texto bíblico. Né? Por quê? Porque Deus criou o casamento, meus queridos. Desculpa, o plano de Deus é a família. Não adianta. Esse é um plano de Deus, e ele está passando por todos os poéticos e sapienciais que existem. Percebe o mundo que o cerca e descobre que o amor de Deus sobre todos, não apenas sobre parte. Deus ama o todo, não um pedaço.
E isso é importante também no texto. E eu acho interessante porque ele vai juntar aqui tudo, ó, louvor, oração, adoração, pregação, e tudo está misturado com a poesia. Tudo está misturado com a arte. Né? E essa arte, para quem não viu, é do Candlelight, aqui de Curitiba. Não sei se alguém já assistiu, é maravilhoso. Vale a pena assistir quando tiver esse evento por aqui. E eu citei ali o Salmo 19, e eu vou só citar alguma coisa dele, não vai dar tempo de ler o Salmo 19 inteiro, mas o Salmo 19, ele mistura tudo isso. Se eu for lá no 19, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento a obra das suas mãos. Veja bem, ele já começa dizendo, olha, a criação divina, até ela glorifica a Deus. Né? Um dia fala ao outro, uma noite a outra, não é preciso discurso, ou seja, a voz ressoa sobre a terra, ou seja, Deus está agindo. O que eu estou reconhecendo? Estou reconhecendo quem Deus é, o poder de Deus, a criação, o Criador que Deus é. Mas, no versículo 7, ele vai me falar alguma coisa que é pregação. Ele prega no meio, e ele vai dizer, a lei do Senhor é perfeita, revigora a alma. Se ele começa louvando a Deus, agora é como se ele olhasse para o povo e dissesse, a lei do Senhor é perfeita, o testemunho do Senhor são dignos de confiança, tornam os sábios os inexperientes, os preceitos do Senhor são justos. Então, se eu olhar, a poesia, ela mistura tudo. E ela tenta trazer um todo para a igreja. Para aquele povo lá e para nós hoje. A igreja tem que resgatar esses aspectos. E, infelizmente, muitas vezes se prega muito pouco sobre salmos e, quando se prega, é uma pregação meio superficial. Porque o texto ele é bem mais abrangente do que aquilo que a gente nota num primeiro momento. E aí vem a questão da emoção e sensibilidade, e aqui há um aspecto importante, a igreja vem ensinando a gente a conter emoções. A aula passada trabalhei com o pessoal aqui um pouco sobre os salmos, aqueles salmos que muitas vezes vão chamar de imprecatórios, de maldição, que às vezes alguns usam, mas é o salmo que eu me derramo a minha raiva diante de Deus. Infelizmente, muitas vezes a igreja está só ensinando a conter essa emoção. O mundo diz, põe para fora a emoção. A igreja diz, guarda a emoção. E eu acho interessante, porque quando eu guardo minha emoção, ela embota um pouco a sensibilidade divina. Ela impede que a sensibilidade divina se manifeste em minhas vidas. E aí vem a questão-chave hoje é o que fazer com a minha emoção. E se eu olhar Salmos, ele é uma emoção pura. Mas é uma emoção colocada no lugar certo. Qual é o lugar certo? Na mão de Deus. Ou seja, é uma emoção entregue diante do trono de Deus. E que nós temos que aprender a fazer isso. Muitas vezes a gente criou certos aspectos na fé cristã em que a gente tem dificuldade de falar a verdade, às vezes até com Deus. Quantas vezes você está com raiva e você não sabe dizer para Deus, Deus, eu estou com raiva hoje. Mas o salmista sabia dizer isso. Estou com raiva, hoje queria que o cara morresse. Essa era a minha vontade. Né? Mas o que ele faz com isso? Ele entrega para Deus. Né? Então, basicamente, a ideia central dos livros poéticos é que você não pode negar as suas emoções. Não é possível negá-las. Elas existem, elas são reais. Né? É muito complicado quando a gente tenta negar. Eu vou citar um dos exemplos que, para mim, é mais clássico. Você chega num sepultamento e a família está chorando. Aí alguém olha para a pessoa e diz, não chore, ele está num lugar melhor. Resolve isso o coração de alguém? Pense, ele está com Deus agora. Eu não queria que ele estivesse lá com Deus, eu queria ele aqui do meu lado. Sabe, a verdade é que a gente sofre, sofrimento é parte. E o lindo é que Deus quer ouvir nosso sofrimento.
Assim como ele quer ouvir minha alegria, ele quer ouvir meu sofrimento, ele quer ouvir minha raiva, ele quer ouvir meu desconforto, ele quer me ouvir. E isso é lindo. Então, não negar, mas fazer o quê? Levar até Deus. Diariamente. Né? A palavra de Deus ensina que eu tenho que levar diariamente diante de Deus tudo que eu tenho, a minha angústia, minhas dificuldades, a minha vida. E os salmos, os livros poéticos tentam dizer isso. Olha, pega Eclesiastes. Eclesiastes é alguém que está amargurado. E ele está jogando diante de Deus sua amargura. Eu não vou perguntar quantos aqui já se sentiram amargurados. Mas provavelmente muitos de vocês já passaram por momentos de amargura. E isso é parte. E deixar Deus tratar. Porque Deus é aquele que vai tratar. Eu vou ser bem sério, com isso não estou tirando a psicologia do meio do caminho. Eu acredito, né, temos até um professor nosso aqui que é terapeuta, pastor Godoy. Mas eu quero deixar bem claro para vocês. Deus é o primeiro que quer tratar a sua vida. E os livros poéticos me ensinam isso. Joga tua emoção. Deixa isso diante de Deus. Chore. Fale. Seja transparente diante de Deus. E eu termino com um quadro de Monet. Né? A arte é essencial em um caminho do aprofundamento da fé. Fechando com essa frase-chave.